Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia, e o tema de hoje é um tema muito importante e eu espero que agregue conhecimento. O tema de hoje é sobre o AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido como acidente vascular encefálico. E o que é o AVC? O AVC ele ocorre quando existe um bloqueio da artéria que leva oxigênio e também sangue para o cérebro, geralmente provocado por um trombo. O trombo é uma placa que fica dentro dessa artéria, bloqueando aí a passagem de sangue e também oxigênio para o cérebro, ok? O AVC ele pode ser classificado em três tipos: o AVC transitório, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O acidente vascular transitório, o próprio nome já diz, ele ocorre de uma maneira rápida e o paciente ele apresenta sinais e sintomas que são revertidos. A pessoa volta a ter suas atividades normais, apesar dela sentir também dor de cabeça, uma forte dor de cabeça, ela apresenta também uma confusão mental e também fraqueza muscular momentânea. Já o acidente vascular isquêmico, ele ocorre quando existe esse bloqueio de passagem de oxigênio e também de sangue para o cérebro, porém de uma maneira mais prolongada. E o acidente vascular hemorrágico, o próprio nome já diz, ocorre uma hemorragia, um sangramento, um vazamento de sangue dessa artéria para o encéfalo. Então, esse acidente vascular hemorrágico, ele é muito mais letal e pode causar a morte. E quais são os sinais e sintomas importantes que todos saibam? Quais são os sinais e sintomas de um AVC? O paciente, a pessoa, ela apresenta confusão mental, forte dor de cabeça, ela apresenta fraqueza muscular nos membros superiores e inferiores, uma paralisia no rosto com um sentimento, uma sensação de formigamento e também de dormência, e também ela apresenta uma dificuldade para falar. Então, esses são os sintomas e sinais clássicos de um AVC. Eu vou repetir: ela tem dificuldade para falar, confusão mental, ela tem forte dor de cabeça, ela tem paralisia no rosto, uma parte do rosto, ou o lado direito ou o lado esquerdo, ela tem essa paralisia com sensação de dormência ou formigamento, e ela também apresenta fraqueza muscular, tanto membros inferiores quanto nos membros inferiores. Se você pedir para a pessoa ficar de pé, ela não consegue por causa dessa fraqueza nas pernas. E também, se você pedir para levantar os dois braços, se um dos braços ela não tiver força para levantar, ela consegue levantar um, porém o outro ela não tem força, ela apresenta essa fraqueza muscular, são sinais clássicos e característicos de um AVC. Ou seja, quando perceber que a pessoa está tendo esses sinais, encaminhe o mais rápido possível para um hospital, para que ela receba o devido atendimento hospitalar da equipe médica e também dos enfermeiros. Uma observação em relação ao acidente vascular transitório: se a pessoa tem esse tipo de AVC, é importante que ela vá ao neurologista e relate esse tipo de evento. Por quê? Alguns estudos revelam que a pessoa que teve um AVC transitório, ela pode ter um AVC isquêmico nas próximas 72 horas, ok? Então é importante que ela faça esse relato desse evento para que ela tenha um acompanhamento médico. Em relação aos fatores de risco, também as causas de um AVC, podemos citar os seguintes: quais são os fatores de risco para um AVC? O colesterol elevado, a hipertensão, ou seja, pressão arterial
alta acima de 140 por 90 mmHg, falta de atividade física. É importante a pessoa, nós termos uma rotina de atividade física de pelo menos 1 hora diária. A obesidade é um fator elevadíssimo de risco para o AVC, o tabagismo também, diabetes, o excesso de bebidas alcoólicas e também a alimentação rica em gordura. Então, a alimentação também é um alto risco para também um AVC. Então, pessoal, em relação ao tratamento, qual é o tratamento, como é que pode ser feito o tratamento de um paciente de AVC, que teve um AVC? Então, esse paciente no hospital, o médico, a equipe médica e os enfermeiros farão o tratamento adequado. O médico, ele poderá aplicar medicamentos tromboembolíticos, como também anticoagulantes. Então, cada caso é um caso e o médico fará esse acompanhamento no hospital. Daí a importância desse paciente ser levado o mais rápido possível para o hospital para minimizar as sequelas desse AVC. Em relação à alta do paciente, logo após o paciente receber a alta hospitalar, ele vai precisar de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, para a correção da fala, ele vai precisar de um fonoaudiólogo para fazer esse acompanhamento e tratamento. Em relação ao acompanhamento neurológico, ele vai precisar de um neurologista para acompanhar a evolução desse paciente. E também ele vai precisar de um fisioterapeuta com a finalidade de reabilitar as funções do paciente, como, por exemplo, a marcha, a caminhada dele, o equilíbrio, a força, ganhar mais força muscular nos membros superiores e inferiores, voltar a ter a reabilitação dos movimentos, tanto dos membros superiores e também dos membros inferiores. Então, é importante que o paciente tenha acompanhamento de toda essa equipe multidisciplinar para reabilitar a sua qualidade de vida, tá ok? Então, pessoal, esse foi um vídeo que eu acredito que seja bastante importante, principalmente quando a gente informa sobre os sinais e sintomas que um paciente ele apresenta em relação ao AVC e a importância do encaminhamento mais rápido possível para o hospital com a finalidade de minimizar os efeitos do AVC, ok? Minimizar as sequelas do AVC. Então, pessoal, eu agradeço a sua atenção. Siga, curta, compartilhe. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço para se inscrever e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia, ok? Obrigado, tchau, tchau.